Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 26 de julho, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, sábado, mas que você também poderá revê-lo acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, nossos convidados de hoje, senador Sérgio Petecão do PSD e o senador Márcio Bittar do MDB. Senadores, uma coisa é vencer uma eleição, outra coisa é a questão da gestão. O presidente Jair Bolsonaro, já nos primeiros meses de mandato dele, segundo uma pesquisa da Datafolha, ele foi o presidente mais mal avaliado desde a redemocratização. Muitos eleitores que votaram nele não estavam satisfeitos, ficaram preocupados, porque o que esperavam era resultados. Aí eu pergunto aos senhores, vocês fazem parte da base de apoio do vice-líderes do presidente Jair Bolsonaro. Vocês, como base, conseguem enxergar os erros, vamos dizer assim, de uma gestão ou só enxergam os acertos? Por respeito ao mais bem votado, reeleito e mais velho, deixa ele começar aí. Ô Tião, na verdade, lógico que nós que estamos ali tentando ajudar dentro das nossas possibilidades, e aí eu sou testemunho, o Márcio tem feito um trabalho maravilhoso, nós trabalhamos junto com a Joyce. A Joyce que é a nossa líder lá. E nós... No Congresso. Nós gostaríamos que o governo tivesse muito melhor, mas é público, é notório que hoje o país vive um momento muito difícil, né? A situação que o PT deixou esse país é uma situação de calamidade. Então eu vejo que existe um esforço por conta do governo como um todo, né? Existe, lógico, em todo governo existe isso, existe os altos e baixos, tem ministros que, na minha concepção, têm feito um excelente trabalho, como tem ministros, tem ministérios que têm deixado muito a desejar. Mas o que eu vejo nesse momento, independente de sigla partidária, independente de ideologia, existe um sentimento no Congresso de tentar arrumar esse país. Essa é a minha humilde avaliação. Senador Márcio Bittar. Não, concordo com o Petecão. Eu tenho o privilégio, para mim, inclusive na época o PSD, algumas pessoas da direção nacional questionaram, né, o Petecão, porque, por coincidência, eu acho que é uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio para o Acre, que a líder do governo no Congresso, que goza da absoluta confiança do presidente da República, a Joyce, ter convidado 2 senadores para representá-la no Senado, 2 acreanos. É um prestígio e é uma responsabilidade. E eu lembro na época, conversando com o Petecão, e o Kassab não queria, questionando e tal, e o Petecão com senso de responsabilidade, de ajudar o país e tal. Veja bem, tanto eu quanto ele assumimos uma responsabilidade que a gente sabe que pode ter prejuízo. Por quê? Porque você tem um país quebrado, que tem que tomar atitudes que muitas vezes são amargas e que ferem, nesse primeiro momento, algumas categorias, mas que são necessárias para o país. Você vê que nem a TV Globo, que tem uma clara rejeição ao presidente Bolsonaro, já na época como candidato, todos os jornalistas hoje, de um tempo para cá, vão dizendo, e escapa da boca deles, eles admitirem que, de fato, a reforma da Previdência, como a reforma tributária, tem que sair, senão não tem país, senão não tem futuro. Agora, a atitude minha e do Petecão é de quem concorda com a agenda. E o aliado não é aquele que está só na hora da boa notícia. O aliado é aquele que aceita atravessar o momento difícil. O que é fundamental é que a reforma da Previdência é absolutamente necessária, e todos os partidos sabem disso, todos, sem exceção, sabem disso. Alguns não votaram agora por conta da questão da disputa política, mas sabem da importância. As 2 principais votações já aconteceram, a primeira na comissão e a segunda no plenário, que teve mais votos do que qualquer um de nós podíamos imaginar. E já há um acordo no Senado, um consenso, que é isso que o Petecão está dizendo. Quer dizer, na verdade, o Congresso Nacional tomou muito da história para si, é o país que está em jogo, de aprovarmos a reforma que vem da Câmara com um adendo.
que é a nossa emenda, que está praticamente combinada, de dar a oportunidade aos governadores e prefeitos do Brasil que tenham um tempo para ir querendo aderir à nova Previdência com maioria simples no parlamento que qualquer governador e qualquer prefeito tem para fazer. O que é fundamental não é o momento. O que é fundamental, eu tenho convicção de que o Brasil chega ao final do ano fora da crise e já crescendo. A reforma tributária, a Câmara está trabalhando uma proposta, o Senado está trabalhando outra. Mas permite só fazer, você prossegue. O que você está dizendo é o seguinte, para deixar bem claro a quem está nos assistindo, que o Senado está aprovando uma emenda dentro da reforma aprovada na Câmara, dando direito aos governadores dos estados de, por determinado prazo, fazerem a opção pelaquela reforma, aderir ou não. É isso? É isso mesmo. Tá bom. Há um consenso sobre esse assunto. Sim. Terminou o semestre com esse consenso. Voltaria para a Câmara isso aí. Volta, mas já combinado com a Câmara. Não, está combinado com a Câmara. Não dá para fazer nenhuma, não daria para fazer essa emenda se não fosse combinado com a Câmara. Então está combinado entre a cúpula do Senado e a cúpula da Câmara que nós faríamos essa emenda, isso é o que está posto, porque na verdade todos nós sabemos que é importante para os estados e municípios. E por uma questão de disputa política partidária, basicamente dos governadores do Nordeste, isso saiu da pauta na Câmara Federal. O Márcio e Petecão, num congresso como que vocês fazem parte, composto por parlamentares de 30 partidos distintos, essa sim, uma jaboticaba tipicamente brasileira, porque não tem nenhum país sério do mundo, do ponto de vista democrático, que o governo precisa, para compor uma maioria, se aliar a mais de que 2 ou 3 partidos. Aí vai a minha pergunta. O Acre vive hoje a singular felicidade de ter 3 senadores da República nascido do mesmo palanque eleitoral. Isso é importante. Vocês não hoje apoiam o governo, não foi por conveniência ou por algum artifício ou por alguma manobra. E 3 senadores da República representa, na minha contabilidade política, 1/10 do poder da República. E vou dizer por quê. Se 27 senadores não têm condições de aprovar nada no Congresso Nacional, mas são o bastante para não deixar aprovar nenhuma reforma constitucional. E a pergunta? A pergunta, vocês estão preparados para usar esse peso político em favor do nosso Estado? Essa é a minha pergunta. E como? Estendo mais ainda. Exatamente. De que forma? Ô Narciso, a relação minha e do Márcio... Inclua a senadora Maílson. Não, mas eu vou chegar na Maílson. Nós já nos conhecemos aí há um bom tempo, né? O Márcio foi deputado estadual junto comigo, então a gente já está um pouco de tempo aí na estrada. A Maílson, aí vou chegar na Maílson, que é a nossa... para mim, pessoalmente, né? Que conheço a Maílson há muito tempo, esposa do meu amigo James. Eu trabalhei na campanha do Manel Gomes. Foi eu que motivei o Manel Gomes, que era o pai do James, a ser candidato naquela época. Que mataram o Itamar, que era irmão do Delbrano. E o Manel Gomes ganhou aquela eleição. Então eu conheço a família há muito tempo. Mas a Maílson foi a grande surpresa para mim. Ela tem feito um bom mandato, tem ajudado e ajudado muito, né? Um dia desse eu vi na imprensa, a imprensa maldosa, um comentário onde o cara dizia que eu e o Márcio Bittar não estavam indo nas solenidades do Gladys Cameli, do nosso governador, porque nós éramos candidatos a governador. Eu digo, olha, se tem alguém que está ajudando esse governo do Estado, é a bancada no Senado. Tanto o Márcio, como eu tenho feito o que posso, como coordenador da bancada, e a Maílson também. Então, nesse sentido, e aí eu como coordenador, sou testemunha, eu posso dar esse testemunho aqui, todas as vezes que nós convocamos
a nossa bancada federal, os 8 deputados federais e os 3 senadores, elas estão ali maciçamente ajudando ao governo do Estado em todas as suas demandas, seja na saúde, seja na segurança, em todas as vezes que a nossa bancada foi convocada, nós temos nos prontificado a ajudar o governo do Estado. Então, é nesse sentido que eu acho que o Narciso tem razão. Hoje o clima é bom, eu diria a você que o clima é bom, não. O clima é muito bom, Narciso. Você vai completar alguma coisa? Pode ser que eu faria uma pergunta. Pode fazer, então. Os 2 grandes problemas brasileiros hoje, os 2 grandes e graves problemas do Brasil, primeiro, desemprego, Certo. e segundo, segurança. Exatamente. O brasileiro hoje, nós temos quase 13, 14 milhões de desempregados, isso oficialmente. Que devemos ter bem mais, os informais, etc. E nós temos hoje uma coisa que nunca se viu nessa república, a insegurança da população em todos os estados. O que o Congresso Nacional, e a pergunta é extensiva aos 2, o que o Congresso Nacional está tentando fazer ou vai fazer para a gente gerar emprego e diminuir essa insegurança? Bom, a questão da economia, a pauta está em andamento, né? Então, a reforma da Previdência agora vem para o Senado. Nós estamos dando o prazo máximo de até setembro ela ser aprovada no Senado, com essa combinação com a Câmara, de que nós faríamos a emenda permitindo aos estados e municípios que queiram aderir a um determinado prazo, com maioria simples do Poder Legislativo de ambos, que é uma coisa tranquila. Ao mesmo tempo, a Câmara já trabalha uma reforma tributária, o Senado também. O ministro Paulo Guedes não vê nisso nenhum problema, ao contrário, declarou recentemente numa palestra, acho que há 2, 3 dias atrás, eu assisti pelo vídeo, ele dizendo que ótimo, que vão ter 3 propostas, que chegar primeiro está valendo. Ambas têm o mesmo espírito, que é diminuir a carga tributária, facilitar, desburocratizar, diminuir o peso do Brasil, o custo do Brasil, porque agora, que é uma outra boa notícia, o governo Bolsonaro fechou o acordo pelo Mercosul com o mercado comum europeu, com a comunidade europeia. E há um só tempo, é uma grande notícia, porque o mercado comum começa a se abrir de milhões, cerca de 125 bilhões, é o que se calcula de dólar, que se calcula de incremento, aos poucos, na economia, mas evidentemente que também expõe nossas empresas. E hoje o custo Brasil é muito alto, e a reforma tributária é fundamental para abaixar esse custo. E há um consenso. Ao mesmo tempo, entra agora uma mais agressiva campanha de privatização, que já começou anunciada ontem, da BR Distribuidora da Petrobras, a quebrar o monopólio que já foi vendida. Então vem agora um programa de privatização. Então eu não tenho dúvida que o programa econômico, que é a agenda econômica do governo federal, é a agenda que vai fazer a economia voltar a crescer. Pois bem, na questão da segurança, aí, e vocês 2 já foram congressistas, sabe que muitas vezes há uma falta de sintonia entre a sociedade e o Congresso. Na questão da segurança, ela continua. Por quê? Porque a sociedade, ela quer um Estado duro com o crime e com o criminoso. Ela não quer passar a mão na cabeça de estuprador. Ela não quer passar a mão na cabeça de assassino. Ela odeia ver uma Suzane ser libertada para visitar a mãe, por causa do Dia das Mães, quando na verdade ela própria matou a mãe. A sociedade odeia ver um soldado, um policial que prende um marginal na sexta-feira e na segunda-feira ele está solto. Mas o Congresso é mais tolerante. O Congresso tem uma tolerância maior com o crime e com o criminoso. E por isso, Osmir, que as propostas que tramitam na Câmara e no Senado para endurecer a legislação contra o crime no Brasil, ela anda mais devagar. Mas ela vai andar. Ela está andando. E de qualquer maneira, eu tenho certeza que nós fecharemos o ano com algumas medidas sendo aprovadas no sentido de endurecer um pouco a legislação com relação a essa questão, que é o papel do Congresso, que é endurecer as leis. Agora, a segurança pública, ela também, diferente da educação e da saúde, porque saúde e educação, inicialmente, o que precisa não é mais dinheiro. Se você for ver quanto custa o aluno per capita no Brasil, comparado com o mundo, você vai ver com rapidez
que tem países que estão muito na nossa frente e gastam muito menos por aluno do que o Brasil gasta. Então, todos os países da OCDE, não gastam todos os 39 países da OCDE, nenhum deles gasta 6% do Brasil PIB gasta. e o Brasil gasta. É isso aí. Então, síntese, gasta muito, porém gasta mal. Gasta mal. Agora, então, portanto, de saída, nem educação e saúde não é a questão de mais dinheiro. Agora, a segurança é. A segurança tem que ter muito mais dinheiro. Inclusive, nós vamos ter que corrigir agora no Senado o que veio da Câmara, aquela divisão do pré-sal, né, que ainda vai ser feita esse ano. Lá eles carimbaram, de novo, daquela receita que vai para os estados, um percentual para a educação e para a saúde, e nem mencionaram segurança. Nós vamos ter que dar uma invertida nisso e colocar a segurança em primeiro lugar. Então é muito mais recurso. Nós aqui fazemos só com o Peru 3 mil quilômetros de divisa. Nós somos o único estado da federação, por exemplo, que faz divisa com os 2 maiores produtores de cocaína do mundo, que é o Peru e a Bolívia. O que é que nós temos aqui de efetivo, de inteligência? Praticamente nada. Então, depois que ele responder, eu vou questionar um pouco a questão da segurança, da forma como você colocou, do endurecimento das penas. Porque eu vi o senador Pedecão, e você pode até complementar. Só o endurecimento não vai resolver. Não é enchendo as cadeias. Qual o projeto que esse país tem para ressocializar os presos? Para ele voltar um homem sadio para a sociedade. O estuprador? Não estou falando todo de uma forma geral. Não estou crime violento não se... pensando o crime. Aí que nós discordamos. O crime violento é uma doença que não tem conserto. Não, mas eu não estou discriminando que tipo de crime. Não, crime violento... Eu estou dizendo o sistema penitenciário brasileiro. Aí tem que separar. É falho. Sim, mas é falho, mas é falho. Mas primeiro tem que separar. O que é ladrão de galinha? Esse pode ser... Mas aí que está o problema. O ladrão de galinha vai se misturar Concordo, aí está errado. Com o preso desse crime de alta periculosidade que se transforma depois num bandido que não era. Mas você abriu esse debate com uma pauta que eu vejo da maior importância, que é a geração de emprego. Nós não vamos conseguir diminuir essa violência. É impossível, eu entendo a posição do Márcio. O Márcio está com uma posição mais dura, mas se nós não gerarmos emprego, Osmilino, é impossível, Márcio Bittar. Como é que tu vai diminuir a violência nesse país? Eu conversei com um jovem um dia desses, um jovem lá do 2º Distrito. O pai dele me chamou, nossa, esse Petecão, eu queria que tu conversasse com meu filho. Pô, meu filho está indo por um caminho errado e me se envolvido aí com essa criminalidade maluca aí. Eu queria que tu conversasse com ele, pô, tu é meu amigo, ele gosta de ti. Eu fui conversar com o cara. O cara envolvido no negócio de facção. O cara tem 17 anos. Ele disse para mim, olhando meus olhos, chorando, disse, Petecão, eu não tenho nenhuma perspectiva mais de vida. Perdi a perspectiva. Bati em todas as portas, não consigo um emprego. Exato. Eu falei, irmão, tu está começando a tua vida, tu tem 17 anos. E você vê que a maioria, Márcio Bittar, desses jovens que estão envolvidos nesses crimes aí, são jovens de 17 anos, 18 anos. Então só atribui o aumento da criminalidade à falta de oportunidade? Falta de emprego, irmão. Se nós não melhorarmos, e aí o Márcio tem razão, a economia desse país, desse estado, coitado, né? Como é que vai? O senador Petecão, senador Márcio Bittar, o último levantamento do mapa da violência, que é feito pelo Ministério da Segurança Pública, no Brasil, o IBGE já denominou uma nova categoria na classificação de empregado e desempregados e denominou uma terceira categoria de desalentados. É uma expressão usada pelo IBGE. Jogaram a toalha, né? O Brasil hoje consta com 5 milhões de desalentados. E o que é, por definição, desalentados? É o cara que há mais de 2 anos saía todo dia atrás de um posto de trabalho e não encontrando, desistiu. Quer dizer, então, com este número de desalentados, sinceramente, eu gosto muito de concordar com você, a sua cabeça é uma fonte natural de inteligência, mas não se resolve o problema. Aí eu concordo. Aumentando pena. Ainda tem mais isso. Eu vou precisar fazer o intervalo. Mas só fazer uma observação aqui. Senador, nós temos hoje no Brasil
mais de 700 mil pessoas contidas. 802 mil. Pois é, amanhã, hoje estão contidas, amanhã estarão contigo, porque pena tem prazo. Aí nós vamos botar mais 700 mil bandidos de alta periculosidade dentro do país, só porque o aumento da pena e a ressocialização não se discute. O seu discurso é o da esquerda. Não tem nada de esquerda. Eu vou poder falar... Lógico que vamos falar depois lógico do que intervalo, depois do intervalo. É totalmente esquerda. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Coitadinho da vida. Nós vamos ter que fazer o intervalo. Eu faço o intervalo e já já volto com o segundo bloco. Não sai daí. Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 26 de julho, agradecendo sempre a sua audiência, sua companhia. Você que está chegando agora, quer rever o debate do primeiro bloco? Acesse o site riobranco.net. Lembrando que esse programa será reprisado amanhã também, sábado, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Nossos convidados de hoje, senador Sérgio Petecão, do PSD, e o senador Márcio Bittar, do MDB. Osmi, antes do intervalo, você entrou num questionamento aí com o senador Márcio Bittar, falando da população carcerária e, nas palavras até mesmo do senador Márcio Bittar, estava ali defendendo, vamos dizer assim, os presos. Não, eu dizia que o Brasil, e aqui acrescento, já tem pena demais. Está pena demais. Que o aumento da pena não é uma solução. O senador Petecão colocou com muita propriedade que a primeira preocupação tem que ser de geração de emprego. Isso vai diminuir muito, tem razão, senador, a pena. A prisão. É o meu humilde... Mas tem razão. O segundo problema que eu repeti é que nós temos mais de 700, e o Narciso acrescentou... 802. 802 mil presos. 802 mil presos. Que tem prazo para voltar para a sociedade. Quer dizer... Não pensar em ressocialização e mudar o sistema penitenciário brasileiro e apenas do endurecimento da pena, a mim, do meu ponto de vista, é um equívoco. Senador Márcio Bittar. Bom, primeiro que eu quero reafirmar, com toda calma e paciência, que a tua fala é totalmente esquerda. Eu discordo. Totalmente. O que é Então vou dizer, é esse discurso que você tem que ressocializar, que tem muita gente na cadeia, que você prender mais gente não resolve nada, que lá é um laboratório do crime, etc e tal. Isso é uma conversa, só falta dizer o seguinte, que o marginal é uma vítima da sociedade, que é um excluído. Não, só faltou esse capítulo. Mas vamos lá. E esse modelo que o senhor tem questionado aí, é o que está falido no país? É o que arrebentou o Brasil. Bom, primeiro que eu não disse que é só endurecimento de pena. Primeiro que eu falei foi da economia no Brasil. E é por isso que eu e o senador Petecão e a Maílza estamos absolutamente envolvidos com a pauta econômica do governo federal, do ministro Paulo Guedes, que é isso que vai devolver a economia. Bom, em segundo lugar, eu disse que o papel do Congresso no conjunto de medidas para conter a violência é sim o endurecimento da pena. Não tem cabimento uma menina que mata o pai e a mãe apaulada na cama com 10 anos ter direito à liberdade condicional, rapaz. Tu tá de brincadeira. Quando o Brasil estabeleceu 30 anos como pena máxima, as pessoas viviam 50 anos. Hoje a média de idade está em 80. Ela tem que ser recalibrada. Outra questão, eu não disse que o sistema carcerário brasileiro está perfeito, concordo com você. Uma das maiores falhas do sistema carcerário é você colocar ladrão de galinha com ladrão de alta periculosidade. É óbvio que isso não dá certo. Então tem que se fazer uma reforma no sistema. Agora, eu não desconheço que a economia é importante, mas vocês não podem desconhecer que isso não é tudo. Por exemplo, nós temos países muito mais pobres do que o Brasil e muito mais seguros. A Bolívia é mais pobre do que o Brasil e é muito mais segura. A Índia é muito mais pobre do que o Brasil e é muito mais segura. E outra que, cuidado para não ter aí uma dose de preconceito. Por quê? Porque não é porque o sujeito está desempregado que ele vai delinquir. Nós temos 13 milhões de desempregados. E a esmagadora maioria desses homens e mulheres passam por situações vexatórias e nem por isso saíram para estuprar. E nem por isso saíram para matar. Então, é um conjunto de medidas
A recuperação... Uma dessas medidas que o senhor defende é a redução da maioridade penal, né? Mas pelo Sujeito que aos 16 anos de idade, ele tem, segundo a Constituição brasileira, discernimento para escolher do vereador ao presidente da República, ele não tem discernimento para saber que não pode estuprar, que não pode matar? Narciso, só para a gente pegar esse gancho aqui da redução de maioridade penal, senador Petecão, o senhor é a favor ou é contra essa redução? Olha, esse é um debate que com certeza nós vamos passar aqui 2, 3 dias e não vamos chegar a um entendimento. Eu respeito a posição do Márcio, o Márcio tem tomado essa posição lá no Senado de endurecer. Eu estou nessa linha, não que eu seja de esquerda ou direita, eu tento ver como eu convivo dia a dia com o meu povo, com a sociedade, é isso que eu estou ouvindo. Né? Quando eu vejo um jovem de 17 anos, o cara está começando para a vida, né? E o cara vira uma presa fácil de um grande traficante, de um grande bandido, é porque se ele tivesse umas condições normais, jamais ele iria. Ninguém é bandido porque quer. Às vezes você vira um bandido ali por conta das condições que você está vivendo naquele momento. Então o senhor é contra a redução? Olha, eu sinceramente eu não tenho uma opinião formada sobre isso não, sinceramente. Eu concordo com o Márcio aqui, eu concordo com o Márcio quando ele fala que um jovem com 16 anos, que ele está pronto para fazer tudo nesse país, ele tem que saber do tamanho da responsabilidade dele. Mas, olha, agora, eu acho que não resolve nós enchermos essas cadeias de jovens. Onde é que vai botar esse pessoal todo? Eu concordo em dizer o seguinte, não tem nada a ver com essa questão de esquerda, é uma questão de bom senso só. Eu concordo que a maioridade penal tem que ser reduzida também. Agora, se quer maior endurecimento, vamos fazer o seguinte, se é um preso irrecuperável, que a sociedade tem que pagar por ele, vamos instituir a pena de morte no Brasil. Na Constituinte, eu, por exemplo, votei a favor da pena de morte, então eu não sou E quem é a favor da pena de morte? É de esquerda ou é de direita? Não, é uma questão de visão. Se é um cara que não serve mais para a sociedade de maneira nenhuma, é considerado totalmente irrecuperável, não tem porque nós ficarmos sequer endurecer a pena. É que a Constituição que vocês fizeram em 88, ela proíbe. Eu sou a favor da prisão perpétua e do trabalho na penitenciária. Mas olha, eu não quero ofender ninguém. O que eu estou apenas dizendo é que às vezes a lavagem cerebral que foi feita nos últimos 50 anos é tão forte que as pessoas, mesmo conservadoras, de opções políticas liberais, etc., acabam reproduzindo um discurso que originalmente é da esquerda, que é essa coisa do que o bandido e tal. Então, vamos separar. Essa questão da pobreza, ela joga muitas pessoas na marginalidade e na presa fácil do crime organizado, é um lado, mas o crime grave, o estupro, a morte, o assassinato, o homicídio e o latrocínio, os estados que deram grau de segurança de 10 homicídios para baixo por 100 mil habitantes, são estados, todos eles, intolerantes com o crime e com o criminoso, seja pobre, rico, negro, branco, hétero, homo, o que quer que seja. Quer dizer, a questão de você ser punido. Eu me lembro que surgiu aquele negócio do DNA. E nos Estados Unidos, assistindo aqueles programas que passam nos canais fechados, eles desvendaram um crime que estava fechado há 20, 30 anos, porque criaram essa coisa do exame do DNA. E aí, contando toda a história, o camarada era suspeito de ter matado a namorada, toda a suspeita caminhava para ele, mas a polícia não conseguiu provar o suficiente, o caso ficou arquivado. Eles têm que guardar a prova que eles têm lá, não sei por quanto tempo e tal. Nisso, descobriram o negócio do exame de DNA. Através disso, reabriram o caso, pegaram a saliva do cara, que era o suspeito, provado. E eu, quando assisti, fiquei pensando assim, caramba, que trabalheira para prender um sujeito. Quer dizer, será que não tem muitos mais casos hoje acontecendo? Só que logo depois veio a explicação. Quer dizer, o país que desvenda um homicídio 30 e poucos anos depois e que põe o cara na cadeia, qual é a mensagem que ele emite para o país inteiro? Que ninguém vai sair impune. Então, o sentimento de impunidade
ele é um dos maiores motores. Então só acredita que o fato do aumento da criminalidade, da população carcerária no Brasil, é porque as leis são os maiores aliados. A impunidade é o maior aliado do criminoso. É um fator. Deixa eu entrar nesse debate aqui. Só 30 segundos, Narciso. Eu penso que o grande avanço, com todas as dificuldades que o governador Gladys pegou esse Estado, que o governo federal pegou esse Estado, eu acho que o grande avanço dos governos, tanto federal como estadual, é ter a humildade de reconhecer que nós temos um problema grave. Porque o que mais me deixava indignado e revoltado era você, diante de uma calamidade, uma violência sem tamanho. Aí você viu o secretário de Segurança ir na televisão, o governador ir na televisão e disse, olha, está tudo tranquilo, nós estamos na melhor cidade para se viver na Amazônia. Aquilo é que me deixava revoltado. Eu vejo agora o Rocha com muita dificuldade, o secretário dizendo, não, nós vamos fazer enfrentamento, reconhecendo que nós temos um problema. Mas continuam afirmando que a criminalidade tem diminuído. Não, mas eles admitem que tem problema. Senador, antigamente nem problema tinha. Senador, deixa eu ver se eu ajudo aqui. Talvez adequar a sua declaração, Márcio, à realidade. O caso que você se reportou é daquela jovem Ristoff, que matou o pai e a mãe. Sim. Problema. Então, a pena a que ela foi condenada foi 32 anos de cadeia. Só pode cumprir 30 e vem. Então, peraí. Então, eu acho que o problema da nossa legislação não é que ela leve para punir. É o cumprimento da pena que está sendo banalizada. Isso que eu quero dizer. Por isso que um dos projetos de lei que eu tenho propõe que qualquer crime que seja um atentado à vida, o sujeito tem que começar a cumprir a pena em regime fechado e só pode progredir depois de cumprir 3 terços da pena. Então não é propriamente a elevação da pena. Não. Vamos dar, por exemplo, o ex-senador Sérgio Cabral, que aí, às vezes eu acho, Osmir, que a nossa justiça comete coisas que parece com palhaçada. O nosso ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já está condenado a 220 anos de cadeia. E ainda tem mais de 30 processos respondendo. Ele não é um Matusalém que vai viver 800 anos de idade. Então, eu podia dizer, vamos pegar os processos desse cara, tudo esquecer, porque... Ele vai cumprir 30 anos só. Ele vai cumprir 30 anos. Então, é isso que eu quero me reportar. Agora, o que acontece, Márcio? Um país nenhum do mundo resolveu o problema de violência sem, por trás deste trabalho, aconteça. Aí você volta a acertar em cheio. Se não houver desenvolvimento econômico. Sim. Porque só e somente ele é quem acaba com... Eu acrescentaria apenas, para você responder os dois blocos, as duas perguntas, eu acrescentaria o seguinte, quando eu polemizei a questão do endurecimento, eu não sou totalmente avesso ao endurecimento, não. Eu acho que tem que ter o endurecimento da pena, mas ao lado da ressocialização, sim. Os crimes de menor porte. E menor porte, separar os bandidos de alta periculosidade, volto a repetir, para os de pequena infração, porque, senador, você sabe melhor do que eu, ou tanto quanto eu, que o ladrão de galinha chega lá e é vítima das facções dentro das prisões. Presa porque fácil, misturam. presa fácil. Presa fácil. E é isso que está... E depois esses caras que cometem pequenos delitos voltam para a sociedade altamente perigosos. Pior do que o que entrou. Pior do que entrou. Já na entrada da prisão, Osmir, pelo menos as informações que eu tenho, já tem as correntes, é como se fosse um cabo eleitoral. Você quer ficar na minha facção, na sua ou na... Então, o sistema também prisional brasileiro está falido. Falido, é isso que eu digo, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, por isso que eu disse que é um pacote de medidas, né? Você tem a economia que tem que se recuperar e tal. Por exemplo, uma outra questão, que talvez não menos importante, é que o comando do combate ao crime organizado, ele tem que passar oficialmente para o governo federal. Por uma razão simples e absolutamente objetiva. Ele é interestadual. Ele não tem fronteira, nem municipal, nem estadual, nem nacional. Então, o comando tem a responsabilidade
tem que passar para o governo federal. Mas eu acho que a gente concorda ao final dessa discussão que é um pacote de medidas. E aí, mesmo a gente tendo aqui alguma divergência, mas no final acabou concordando que não tem cabimento a pessoa que comete um crime bárbaro, mata o pai, mata a mãe, requinte de crueldade, sem direito à defesa. Como é que com 10 anos começa a sair da cadeia? Não, isso aí também. Aí desmoraliza o sistema. Ela saiu agora no Dia das Mães, ela não tem mais mãe. E não tem mãe porque matou. Isso ainda sai. E o remédio não tem cabimento. Faz um deboche, né? E o remédio é emprego. O remédio é emprego. Mas o caso dela não foi falta de emprego. Não, mas eu estou falando da sua maioria. Você não pode pensar alguns fatos e dar como exemplo geral. Dar como exemplo, não. Eu estou falando na maioria das pessoas. Se você procura, as famílias te procuram, na minha casa é assim, não sei se aqui na empresa do Narciso não é diferente. Todo dia as pessoas estão lá, os jovens, atrás de emprego, né, se humilhando. Mas tem um outro assunto, senador, que está ligado à questão desenvolvimentista. Você vai falar depois do intervalo, então. Depois do intervalo, Osmir. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência, sua companhia. Você que está chegando agora, o programa será reprisado amanhã, sábado, mas você também pode revê-lo acessando o site riobranco.net. Uma excelente sexta-feira para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência e pela companhia. Nossos convidados de hoje, os senadores Sérgio Petecão, do PSD, e o senador Márcio Bittar, do MDB. Osmir, antes do intervalo, você quis fazer alguns questionamentos, falando que era algo que dizia respeito ao Acre. Interessava a Amazônia, de uma forma geral. E aí, para os dois senadores. É a questão ambiental. A Amazônia, de uma forma geral, ela está empacotada, vou usar esse termo, pelos entraves ambientais. Eu, por exemplo, pessoalmente, não concordo, senador Petecão, com a questão dos 80% de preservação. Acho isso um exagero sem tamanho. Além do que, dentro desses 20%, há uma série de outros entraves. Nós já dizem sempre, permanentemente, que o Brasil jamais será uma nação rica enquanto nós tivermos Norte e Nordeste empobrecidos. E um dos entraves nossos... Ulisses Guimarães. É quem dizia isso. O Sarney repetiu muito isso também. Mas o Ulisses Guimarães disse isso na Constituinte. Na Constituinte, tá certo. Então eu gostaria de saber o seguinte, o que o Senado, e notadamente os nossos dois senadores pelo Acre, eles estão fazendo no sentido de rever a questão ambiental brasileira com relação à Amazônia? Bom, Osmir, vou inverter a ordem. Vamos, vai lá. Eu, como nasci e me criei na área rural, me lembro há 33 anos, meu pai ainda vivo, já tem 32 que faleceu, quando, por exemplo, nós andando na BR-364 a cavalo, que ela estava fechada aqui, na Sena Madureira, e aí proibiram o mogno, né? E aí a conversa naquela época, porque o homem não tinha ainda tecnologia para detectar que o madeireiro ia lá dentro da floresta, ia pegar a árvore madura e pegava a pequenininha também, que estava em crescimento. Primeiro que isso era uma meia-verdade, porque o deslocamento de máquina de uma árvore grande da floresta amazônica para uma árvore pequenininha, que só tem mais branco do que cerne, não compensa o deslocamento da máquina. Mas ok, era essa a conversa. Passamos décadas perdendo milhares de metros cúbicos de mogno, porque a árvore envelhece, morre, e acaba em nome de uma tese dessa totalmente maluca. Bom, o que existe? E às vezes a gente precisa voltar, né, a coisas assim básicas. Não há nação rica que não tenha utilizado os seus recursos naturais. A Europa Ocidental, eu gostaria de estar numa reunião internacional com a Europa, e eu tivesse o poder dado pelo presidente, de virar para a Europa e dizer, para começar a conversa, para eu te dar o direito de você dar uma opinião sobre o meu país, vocês vão reflorestar 10% da Europa. Primeiro você refloresta 10%. Nós temos 66% do território nacional. Do território nacional em vegetação nativa. Sabe quanto tem a Europa? Menos de 0,5%. A Europa Ocidental não tem 0,5%. Que moral tem esse país para fazer o controle que na prática faz sobre a Amazônia brasileira? Quer dizer, qual é o resultado de tudo isso que foi feito ao longo de 30, 40 anos? O empacotamento
o engessamento da região amazônica. Qual é o resultado disso em termos práticos? A região mais pobre do Brasil é o Nordeste, onde você veio? Não. A região mais pobre do Brasil é a nossa. Aí você vai para o Peru, como nós fomos. Aí lá, e eles malucos para fazer uma aliança conosco, né, estão animadíssimos e tal. Aí vamos pegar os dados e informações do Peru. Qual é a região mais pobre do Peru? Peru que está crescendo há 19 anos consecutivos. Sim. Toda a crise econômica do Peru não abalou o alicerce da economia deles. Mas mesmo assim, a região mais pobre do Peru também é a amazônica. Quer dizer, e aí o Paulo Guedes dizia numa palestra, na mesma palestra que eu assisti um dia desse, algo que, modéstia às favas, eu venho falando há décadas. Você tem determinados recursos naturais, por exemplo, no Acre. O Acre tem tudo, há o primeiro estudo, né, dizendo que tem possibilidade grande de petróleo e gás na região do Juruá, a sua terra natal. Bom, vamos dizer que o carro elétrico vire febre daqui a 50 anos. E vai virar. Vire febre. O que serve aquilo? Concordo. E aí, então você tem reservas que hoje poderiam nos ajudar, que talvez daqui a 50 anos não sirvam para nada. Quer dizer, então não tem cabimento. E aí eu vou, para passar a palavra para o meu amigo, senador, eu vou dar 2 exemplos que eu dei para minha filha mais nova. A afilhada da Vânia Pinheiro, minha comadre e minha irmã. Minha filha está fazendo psicologia e tal, né? A gente fica meio, porque ela é um ambiente e tal. Eu falei, Júlia, vou te falar algumas coisas e você analisa se não é, pelo menos, para quem não está ainda bloqueado cognitivamente, parar para dar uma pensada. Então vamos lá, 2 exemplos. Bom, a Noruega banca no Brasil, naquilo que eu considero um movimento apátrida, movimento de lesa pátria. Ela banca no Brasil milhares de ONGs que basicamente trabalham contra qualquer atividade na Amazônia. Vai fazer uma estrada? Nossa, não pode, vai acabar com todo mundo. Sim. Vai tirar petróleo? Não pode, vai acabar com o meio ambiente. Ok. Ela banca essa campanha no Brasil, que é uma vergonha para nós brasileiros. Muito bem. Do que a Noruega vive? Petróleo e gás. 51% do PIB norueguês é petróleo e gás. E eles não estão desacelerando. Então eu dizia para minha filha Júlia, eu fui com ela no mercado fazer a compra e tal no domingo. Domingo retrasado, sei lá, 4 meses atrás. Eu digo, minha filha, não é de um brasileiro dar uma parada para pensar? Assim, peraí, deixa eu dar uma analisada. Como é que um país que vive de petróleo e gás, combustíveis fósseis, patrocina uma campanha no Brasil contra isso? Não tem alguma incoerência? Aí dei o segundo exemplo. Quando você vai fazer uma hidrelétrica no Brasil, e particularmente na Amazônia, que é a mais limpa, que é água renovável e mais barata, aí essas mesmas pessoas, essas mesmas ONGs, fazem uma campanha dizendo basicamente que você vai alagar 1000 campos de futebol. Bom, primeiro que 1000 campos de futebol no Japão talvez seja algo significativo. No Brasil não significa nada. Mas essas mesmas pessoas dizem o seguinte, por que ao invés de fazer a hidrelétrica, que vai alagar uma determinada área da Amazônia, e não pode alagar, elas acenam com alternativas, eólica e solar. O problema é que para você fazer, por exemplo, um parque solar, que substitua, que empate com a energia da hidrelétrica, a área territorial que ela vai ter que ocupar é 300, 500 vezes maior. É claro. E vai gerar um lixo que ninguém sabe o que fazer com ele até agora. Quer dizer, então não é estranho, quer dizer, como é que os países que patrocinam esse tipo de campanha no Brasil, com o argumento de que vai ocupar uma área de 1000 campos de futebol, oferece como alternativa a energia eólica, que teria que ocupar 10.000 campos de futebol a mais. Só para terminar o exemplo, a Alemanha, que patrocina essas campanhas, acabou de inaugurar há pouco tempo uma Itaipu e meia em termoelétrica. O que termoelétrica consome? Combustíveis fósseis. Então, acho que, no mínimo, é para o Brasil parar, olhar e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Senador. Eu tive lá em Lima agora, nessa viagem, junto com o Márcio. Visitamos quase todos os ministérios, empresários, e o sentimento que, principalmente aqueles empresários que estão na região peruana, na Amazônia peruana, é o mesmo sentimento nosso. Isso que o Márcio disse. Uma região rica, né, elogiada por todos, mas lá nessa região vive aí um povo humilde que passa muita dificuldade. É onde está a maior pobreza do Peru e é onde está a maior pobreza do Brasil.
nós sonhamos, e aí o Márcio aí é um dos entusiastas desse projeto, que é essa ligação aqui do Peru por Pucallpa. Que isso aí já se discute, isso aí há quantos anos? Muitos anos. E eu estou falando de uma estrada menos de 200 quilômetros. Menos de 200 quilômetros. Menos de 200 quilômetros. Acho que são 160 e poucos quilômetros. Menos de 200 quilômetros. Não faz por quê? Porque cruza um parque. Eu sou relator de um projeto, está lá no Senado, que fala do licenciamento ambiental. Por que a estrada não sai? Por causa do bendito do licenciamento ambiental. Que é uma burocracia e uma preocupação sua nessa hora. Quantas obras foram paradas nesse país, nesse estado, por conta do tal do licenciamento ambiental? Quanto se perdeu, vai lá, o promotor vai lá, embarga uma obra por conta do tal do licenciamento ambiental, depois de 10 anos volta, não, agora pode fazer. E o tempo que essa obra ficou parada? Senador, você me permite dar um pequeno exemplo? Claro. Pequeno exemplo. A BR-364, de Porto Velho a Rio Branco, o Narciso acompanhou também bem isso, foi feito um convênio com o BID ou BID, não me lembro, e o governo brasileiro, 50%, 50%. Eles condicionaram a liberar o dinheiro, entre outros, bem 40 exigências, entre outras, é o seguinte: medir os decibéis do barulho dos carros para saber se afetavam a sensibilidade dos animais da floresta. Você vê aqui ponto chega. Osmi, a 319, que liga Porto Velho a Manaus, há 40 anos atrás, meu pai era vivo, eu fui em Manaus de carro. E até hoje a estrada está embargada porque não pode ser concluída por conta do tal do licenciamento ambiental. Entendeu? Então, Márcio Bittar, eu tive a felicidade de, quando passei no Congresso, de conviver com um cidadão chamado Roberto Campos. Admirador do Roberto. Eu também. Isso Eu também. E ele dizia que nós, brasileiros, seremos ricos no instante em que a gente entender a diferença entre recurso natural e riqueza real. Quer dizer que nós que moramos na Amazônia, vivemos cercados de riquíssimo recurso natural e de riqueza zero. deixa eu dar só um depoimento aqui. E ou nós rompemos esta barreira, porque o xiita ecológico, ele conspira contra a nossa riqueza e a favor da riqueza deles. Claro, e eles são pagos para isso. Olha, eu fui fazer uma audiência pública agora lá no Mato Grosso, lá na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, lá em Cuiabá. E veio os ambientalistas, veio o setor produtivo, os pecuaristas, veio todo mundo, uma audiência grande. Fizemos aqui em Rio Branco e fizemos lá em Cuiabá. Eu vi um depoimento, que aquele negócio eu achei muito interessante, Osmilino. Uma liderança indígena, Márcio Bittar, ela está plantando soja. 10 mil hectares. Ela tem 10 mil hectares de soja. Ela disse, senador Peteca, e ela está querendo plantar mais, porque ela parece que tem 500 mil hectares, né? Ela só plantou 10 mil até agora, ela quer plantar mais. Ela disse, senador Petecão, quando eu chegava na cidade lá, com os meus irmãos, o pessoal do comércio dizia assim, eles iam fechando a porta, passa direto. Hoje ela disse que chega na cidade, o pessoal fica chamando ela para entrar porque tem dinheiro, tem recurso. Eu estou dando esse depoimento, lógico, porque eu penso que se nós trabalharmos aí com esse sentimento, porque eu acho que o governo passado, se ele fizer uma reflexão assim de bom senso, que esse tal desse governo, dessa florestania, esse negócio, não deu certo, porra. Sim. Não deu certo, Osmir. Não é por causa de PT, ou de PCdoB, ou de PSD. Não. É porque nós estamos sentindo na pele essa violência. Uma vez eu tive um debate com o Jorge lá no Senado. Eu tinha saído de um velório de um menino ali no conjunto habitacional e fiquei indignado com aquilo. Aquele João morreu de graça. Os caras passaram atirando e o menino estava pegando um sinal de internet, né? E depois eu fui lá no velório, cheguei lá, vi a família, o sofrimento da mãe, aquilo ali me deixou, e cheguei lá, peguei uma esculhambação tão grande de um pastor, né? Ele disse, olha, vocês deviam criar vergonha,
Vocês deveriam criar vergonha e fazer alguma coisa. E, rapaz, mas ele deveria ter dito aquilo para o governador e para o secretário de segurança. Mas eu fui para casa, fiz uma reflexão. Eu digo, não, Deus está me usando para me levar essa mensagem lá no Senado. E levei essa mensagem e sensibilizei muitas pessoas nesse estado. Porque o que mais machuca as pessoas, eu não estou voltando ao tema da segurança, não. É esse negócio da segurança. Essa sensação de segurança. E isso está ligado uma coisa na outra. Fazer uma observação aqui. Vamos falar de política, Osmir? Não, vamos, só uma observação aqui para o Márcio. Quando eu era deputado federal, eu montei uma CPI das ONGs, notadamente aqui para a Amazônia. Infelizmente ela não prosperou, porque a maior parte das lideranças lá tinha um ONG atrás dele para captar voto. Continua até hoje. Continua, né? Só para você ter uma ideia, Narciso, senador Petecão, senador Márcio, em Brasília tinha mais ONG sobre mendigos, menino de rua, do que mendigos. Rapaz, o ministro do Meio Ambiente veio aqui, Ricardo, né, Márcio? Ricardo Salles. Ricardo Salles, ele veio aqui, né? O Márcio convidou ele para vir aqui, ele passou 2 dias aqui no Acre. E eu concordei com o discurso dele, tá? Ele passou 2 dias aqui no Acre. Ele chegou a hora que nós paramos, eu e o Márcio, conversando com ele, disse, pelo amor de Deus, até eu cometi um erro. O que eu ouvia do que tinha sido feito no Acre, nós tivemos uma ministra que foi ministra do Meio Ambiente, minha amiga Marina. O que esse pessoal falava em São Paulo, ele é de São Paulo, né? O que eu ouvia falar dessa florestania, eu achava que isso aqui, gente, esses homens tinham feito uma transformação. Aí eu digo, nós vamos ele para ver aquele canal ali, que joga aquele esgoto in natura no Rio Acre. Tá, e aí depois fomos visitar a reserva Chico Mendes. Sabe qual é o maior sonho de quem mora na reserva Chico Mendes? Isso não foi o que disse, não. Quem disse foi o pessoal que está lá. É que vira aquilo ali um projeto de assentamento. O pessoal quer produzir, rapaz. Essa história que o cara não pode plantar, que não pode... Meu amigo, isso não deu certo. Isso não deu certo. Ora, e eu vou ter humildade, Márcio, eu tenho a humildade, se Deus o livre não der certo, essa nossa proposta, esse nosso projeto que nós defendemos, e vir, meus irmãos, daqui 5 anos, 10 anos, desculpa, mas o que eu ouço das pessoas não é isso, não. Senador Petecão, vou lhe interromper. Fique à vontade. O senhor tem quantos anos de mandato? Eu vou ter que cumprir 32 anos, porque eu tô... Ao final do seu mandato de senador, seriam 32 anos. 32 Isso já foi deputado estadual, 3 presidente vezes. da Assembleia Legislativa do 4 mandatos. Estado, deputado federal, Um mandato. já cumpriu um mandato de senador e está no segundo. Na metade desse seu segundo mandato de senador, nós vamos ter eleições para governo do Estado novamente. No início da semana, o senador Márcio Bittar esteve aqui na TV Rio Branco e lançou o senhor como candidato ao governo do Estado em 2022. Márcio é meu amigo. Eu vou começar pelo senador Márcio Bittar. Por que o senhor lançou ele candidato ao governo do Estado em 2022 e o senhor aceita o desafio de governar o Acre? Márcio Bittar. A pergunta é para quem? Começar com o Márcio, ele vai dar as razões dele. É que o jornalista, ele é inteligente, ele põe uma pimenta. Vamos colocar o parágrafo da minha frase completa. Eu disse, primeiro, que eu não sou candidato a nada no meio do mandato. Segundo, eu disse que eu entendo que no nosso projeto, vitorioso depois de 20 anos, o natural é que o governador Gladson Cameli cumpra o seu mandato com a nossa ajuda, minha, dele, da Maílza, da bancada federal, e, portanto, naturalmente seria o candidato à reeleição. E aí você me perguntou, bom, mas e se ele não for, de fato, nós aqui todos sabemos, talvez o Narciso mais do que todo mundo, como o pai, a família nunca quis e vive pedindo que o Gladson saia da política. Se ele sair, eu nunca vou esquecer que ele foi uma peça fundamental para que a gente rompesse 20 anos de um domínio que causou muito mal ao Acre. Não posso esquecer disso. Então, enfim, essa hipótese, ela então não é o próprio tio dele, Orley Cameli, cumpriu o mandato integral e não foi candidato mais a nada, mesmo tendo o direito e uma chance muito grande de disputando, ser reeleito. E aí você falou, e nessa hipótese, você seria candidato? Eu falei o quê? Falei, não, e tem pessoas que estão na minha frente. E eu falei do meu querido amigo Petecão. Petecão tem ainda vontade de governar o Estado,
não teve ainda a oportunidade de ser o nosso candidato a governador, e eu considero que na fila, ele está à minha frente. Eu já tive 2 oportunidades, em 2006 e 2014, disputamos com chance de ganhar, não deu certo, não tem problema. Então, no meu caso, eu peço a Deus que daqui a 7 anos e meio eu esteja vivo e com saúde. Se eu estiver vivo e com saúde e o mandato tiver dado fruto concreto, real, positivo, aí eu vejo alguma coisa. Pensar, né? Senador Petecão, e o senhor aceita o desafio? Caso, vou complementar, para ele não dizer que eu botei uma pimenta. Não o governador Gladson Camilo não seja candidato à reeleição. Tá. Ainda bem que você arrumou a pergunta. Eu acho que o processo natural é o Gladson ser candidato à reeleição. Isso é um processo natural, né? Agora, eu comparo a carreira do político com a carreira do jogador de futebol. Qual é o sonho do jogador de futebol? Chegar à seleção brasileira. E o sonho do parlamentar, o sonho do político, é um dia ser governador do seu estado. Eu nasci e me criei no Acre. Agora, se tem alguém que não pode reclamar da política, chama-se Petecão. Que é um cabo que veio lá da 6 de agosto. Eu perdi meu pai. De família rica? Eu perdi meu pai com 14 anos. Meu pai foi assassinado, eu tinha 14 anos, Márcio. Então, eu sou de uma família de 5 irmãos, eu tive que cuidar dos meus irmãos, eu e minha mãe, a dona Raimunda. Então, eu sempre trabalhei muito. Então, eu sou uma pessoa muito grata com as oportunidades que Deus já me deu. Agora, se um dia, eu sou grato, eu estava em casa, lá no Fuxiquinha, que é um espaço que eu tenho lá em casa, tem uma televisão, e eu estava almoçando quando eu vi o Márcio na TV Gazeta. Eu não sei, foi um programa que eu vi o Márcio, e eu vi quando o Márcio disse, mas o Márcio tem dito isso para mim, Petecão, eu acho que você precisa ter uma oportunidade de disputar o governo. Lógico, isso é um processo, isso não me vai e desce, isso não me sobe a cabeça, Eu acho que tem algum fofoqueiro espalhando isso aí, que me liga gente de Taumaturgo, me liga gente de Assis Brasil, falando dessa... Achando que é o Coelho e o Solino. falando dessa possibilidade. Não, mas agora eu acho que o nosso grande desafio, nós vamos ter uma eleição municipal, Tião, o nosso grande desafio agora... Sua esposa Mafisa Galvão é candidata pelo PSD? Ela é candidata a cuidar do Pietro e da Mel, dos meninos, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é unir força para que esse governo do Gladys dê certo. Eu acho que esse é o nosso compromisso que nós assumimos nessa eleição passada. Eu vejo o Márcio aí desprovido de qualquer interesse, qualquer vaidade, e eu, da minha parte, também não tenho. Eu acho que esse é um processo daqui 4 anos, meu irmão, tem muita água para rolar. O PSD, nós montamos uma equipe, esses meninos estão rodando esse estado todo para fortalecer a chapa de vereadores, discutir possíveis candidaturas a prefeito. Esse é o nosso projeto. Nós estamos preocupados com a eleição municipal. Aí depois, eleição estadual, aí só Deus, só Deus. Hoje eu trouxe um abraço de uns amigos seus. Você sabia que hoje é o dia do taxista? Sabia não. O Esperidião. Almocei com os taxistas hoje. Almocei com os taxistas e eles mandaram um abraço para você. O Tião não provocou o Márcio Bittar, não. Quem vai provocar sou eu. O Tião é da Cidade Nova, rapaz. Respeito o Tião. Quando o Márcio Bittar diz que se Gladys não for candidato, os candidatos natural é você. Será que ele não está pensando, e se não for nenhum dos dois, o candidato será eu? É essa a pergunta que eu lhe faço. Hein? Nada. Veja, eu acho que na vida e na política é preciso respeitar alguma lógica. E a minha lógica é essa. Eu tive 2 oportunidades, o Petecão não teve ainda, tem toda a moral, tem todo o prestígio para pleitear. Mas o processo, você veja como nós estamos afinados sem estar combinado. Em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo e queremos, porque não é responsabilidade só do Gladys. É dele, é do Rocha, é minha, é do Petecão, é de todos nós. Nós temos que fazer dar certo. O governo do Bolsonaro e o governo do Lula tem que dar certo, não tem outra alternativa para nós. Nós temos que provar que o que nós pregávamos ao longo de todos esses anos, na prática, deve ser melhor do que aquilo que combatíamos. E só tem um jeito, é de trazer prosperidade, trazer segurança, trazer prosperidade para o Estado e para o país. Eu acho que essa é a ordem natural. Você parece que era aluno do Rui Lino, Sim. que o Rui Lino que disse que
tem que ter na política, tem que ter livro. Você começa com o primeiro livro, você vai para o segundo livro, terceiro livro. Quando está no quinto livro, diz que está preparado. Então, qual livro? E nós Qual livro que eu tô? Quando o Petecão está dizendo que esse Petecão é o maior barato. Quando ele disse assim, que tem um cara que não pode reclamar da vida, da política e tal, aí eu estava lembrando que uma jornalista perguntou a ele, eu tinha acabado a reeleição de senador, 240 mil votos, a jornalista começou a pergunta dizendo para ele o seguinte: senador, o senhor está satisfeito? Aí ele falou: não, eu tô bravo, eu estou triste com a votação dessa e tal. E com isso nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência, mas antes, Narciso, para finalizar. Não, eu só espero. Eu tô achando o Narciso meio triste hoje, foi que eu... Depois eu lhe conto. Depois é melhor não falar em público. Eu só espero que eu comecei este programa chamando a atenção para a importância do capital político que o Acre tem hoje e que dificilmente terá ao longo da sua história. Do governador ser aliado de 3 partidos políticos cuja construção tenha sido feita a priori e não a posteriori. Essa arrumação não aconteceu por conchavos a posteriori. E que aproveite esse capital político e o interesse que tem o governo Bolsonaro, e teria qualquer outro que estivesse no lugar dele. Mas a reforma da Previdência, se o governo fosse do PT, do PCdoB, de qualquer partido, ela teria que acontecer porque é uma questão de vida ou morte. Sem reformar a Previdência Social, esse país se inviabilizaria a curto prazo. A Dilma defendia isso, o Lula defendia isso. Né? Prova disso, Fernando Henrique Cardoso tentou fazer... Correto. Lula tentou fazer, Correto. Dilma... Então a reforma da Previdência, ela é apartidária, não é... Então aproveite este capital eleitoral. 3 senadores do mesmo partido, aliado do governador, e como o Acre, a solução do nosso problema depende de muito pouca coisa, como aproveite esse capital político. Tu sabe quanto é que o governo do estado do Acre paga todos os meses só no déficit da Previdência? Que o Gladys paga? Milhões. 50 milhões de reais que sai pelo ralo, que deixa de ser investido na segurança e na 600 saúde. pau por ano. Agora, quando o Narciso fala em aproveitar o capital político de 3 senadores, na verdade, quem deve aproveitar isso ao máximo é o governador Gladys Cameli. Não tem aproveitado. Osmir, para finalizar. Olha, senadores, eu já disse aqui inúmeras vezes nesse programa que a minha geração e a do Narciso, somos bem mais velhos Que são gerações diferentes, tá? Não me compare com o Digo, não. a nossa geração, Contra a violência, meu Deus. a nossa geração falhou com o país. A nossa geração. Não foi este o país que meu avô sonhou que nós entregaríamos para os nossos netos. Um país inseguro, um país violento, um país sem empregos, um país incerto. Meus netos, hoje, meus senadores, olham para mim e perguntando o que será de nós no futuro. Então, cabe aos senhores, hoje, a responsabilidade enorme que tem de resgatar o sonho dos nossos avós. E eu desejo felicidade para vocês. Senador Petecão, para finalizar. Osmir, finalizo já agradecendo os seus votos de felicidade, que dê tudo certo. Eu te confesso que eu diria assim que estou no melhor momento da minha carreira política. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato. Hoje, eu amanheci na minha casa, atendi ali umas 20, 30 pessoas. Depois fui lá para o meu partido, com a minha equipe lá, com o professor Coelho, o pessoal lá do partido, atendi aí mais umas 20, 30 pessoas. Então eu estou vivendo, eu estou animado, eu estou entusiasmado, como o Márcio disse, eu estou entusiasmado. Eu já voltei em todos os municípios acrianos mais de 3 vezes. No Jordão eu fui 4 vezes. Você já pensou lá no Jordão? Lá no Jordão teve um itinerante agora do Senado Federal. O Interlege
Esteve lá no Jordão agora, fazendo curso de treinamento e de aperfeiçoamento lá na Câmara Municipal, para os servidores da Prefeitura, né? Isso fruto desse meu mandato como primeiro secretário lá no Senado. Então, você pode ter certeza que esse meu sentimento de ajudar o Gladson está desprovido de qualquer interesse. Eu quero que dê certo e eu posso falar com a maior segurança possível. Esse é o sentimento do Márcio, esse é o sentimento da Maílza, esse é o sentimento da maioria da bancada. São 8 deputados, com alguns temas específicos, nós não temos ali a perpétua. E eu respeito a posição dela, mas quando precisamos, ela também está junto. São os 8 deputados federais. Então, o Narciso tem razão. Eu acho que esse momento é um momento que qualquer governador gostaria de ter. Qualquer governador gostaria de ter. É o apoio da bancada federal. Um dia desse, eu comecei nesse programa falando, eu vi um colega da imprensa dizendo que o Márcio Bittar e o Petecão não vão nas solenidades do Gladson porque torce para o governo dar errado. Nem passa pela minha cabeça. Eu não vou nas solenidades do Gladson na segunda, na terça e na quarta, porque eu estou lá em Brasília. Só por causa disso. Senador Márcio Bittar, para finalizar. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer ao Narciso e ao Osni, que tocaram muito nesse assunto, que eu entendo a responsabilidade e acho que é isso mesmo. Eu, Maílza e Petecão, de fato é raro você ter um alinhamento como esse que aconteceu. O governo federal, o governo estadual, os 3 senadores que têm um peso, de fato, muito importante. Eu acho que tem momentos, esse primeiro semestre, se você fosse falar com o governo federal, qualquer outro assunto, você percebia que não tinha muito eco. Por quê? Porque todo o foco estava voltado para essa primeira questão, que não é a única, mas que é o carro, é a primeira etapa, que é a da Previdência, né? Agora, nós ajudamos muito, eu, Petecão e Maílza, com a consciência de que é desta maneira que a gente pode incluir o Acre. Essa locomotiva chamada Brasil, ela precisa puxar esses outros vagões. Um deles é o Acre. E aí, Narciso, eu acho que agora, no segundo semestre, eu tive ainda hoje uma reunião com a Maria Alice, que é do Planejamento e da Administração, e o Estado tem uma série de negociações para serem feitas, para se destravar o Estado, que envolve milhões de reais. Então, agora, no segundo semestre, o clima começa a estar melhor para que a gente, então, faça que o governo federal recompense os estados, comece a dividir com os estados e na questão, por exemplo, que nós dissemos aqui, que é uma coisa peculiar nossa, do norte, da Amazônia, que esse governo é o governo que pode nos ajudar a destravar a Amazônia brasileira, porque tem coragem para isso. Eu quero pedir licença ao Tião para terminar dizendo que nesse aspecto o Bolsonaro consegue me comover. Eu me emociono, porque eu pensei que eu ia morrer e não ia ver um presidente da República ter coragem de virar para um jornalista alemão, tá, que está metendo o bedelho onde ele não devia meter, em nome da Alemanha, que não tem 3%, 0,3% da sua floresta preservada, e faz uma pergunta que é uma ingerência no Brasil, e o nosso presidente ter coragem de virar para ele e falar assim, olha, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, quem manda na Amazônia somos nós, não são vocês. Então esse é o governo que pode compreender que nós, acrianos, amazonas, nortistas, precisamos transformar a riqueza em potencial em riqueza real, que é a nossa grande batalha, quer dizer, eliminar a pobreza e a miséria que tem no Acre, que tem sim a ver também com a violência. No mais, muito obrigado, é isso aí, é ajudar o Gladson, o Rocha a fazer um bom governo e fazer com que essa nossa passagem pelo governo não termine logo. Eles passaram 20 anos, eu quero ajudar a turma a passar um bocado de tempo também. Você vai na Expo? Vou na Expo. Você vai na Expo? Vou logo na abertura. Tu vai na Expo? Tu vai na abertura? Tu vai na abertura? Vou também. Tá, a comitiva Boi Cagão vai estar presente lá é sério, o Montana vai puxar a nossa comitiva. Senador Márcio Bittar. O Montana ainda continua aliado seu?
O Montana... É o segurança dele. E ele vai me largar porque se ele não largou, imagine agora que nós estamos no governo, tu tá ficando doido, né? Senador Márcio Bittar, eu tenho esse compromisso. O senhor está esquecendo de algo para a gente finalizar. Eu te amo. Eu não tô falando que esse Narciso tá meio doido da cabeça. Ele quer que eu fale uma coisa, então vamos lá. Por quê? Terminei uma viagem no Peru com o amor da minha vida, Márcio Bittar, que estará comigo na abertura da exposição. Vamos cavalgar até chegar lá no palanque do Petecão, aí a gente fica lá cumprimentando o pessoal junto com o Petecão. Eu admiro muito o amor desse homem pela esposa. São quantos anos de casado, senador? 31. 31 anos, eles vivem como eternos namorados. É isso mesmo. É bom que se diga. E quem disse que eu não amo minha mulher também? Depois eu vou lhe contar. E com isso nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, sábado. Tenham todos uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Thank you.